Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa faculdade, a UPAP. Bom, em alguns vídeos nós já falamos que nós estudamos na UPAP, só que nós não falamos bem dela, vamos dizer assim, aprofundamente dela, na verdade. Só falamos por cima. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre algumas questões da faculdade, de estrutura, de dificuldade e coisas assim. Bom, primeiro, como é que é a nossa faculdade? Bom, a nossa faculdade ela é um sistema diferente aqui no Paraguai, que é o modular, que é de 2 em 2 meses, tem matérias diferentes. Aí, por exemplo, tem algumas matérias de nivelação, que são matemática, física, química e outras assim. E também tem as matérias normais de medicina, que é anatomia, histologia e anatomia topográfica, por exemplo. E, bom, Deixa eu falar. É, já como ele disse, a nossa faculdade é modular e tem o cursinho preparatório que seria as nivelações, biologia, nivelação. Daí vinha biologia 1, aí vem anatomia, nivelação, anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3 e assim por diante. E agora mudou um pouco a nossa faculdade, agora ficou bimodular. É 2 meses para aquela matéria, tem a parcial e a final. A parcial é no final do mês e a final é no outro mês, no finalzinho. bom, e por que a gente escolheu, no caso, a nossa faculdade, a UPAP? Bom, eu escolhi a UPAP, antes de vir pra cá, eu entrei num grupo do WhatsApp mesmo, que tinha várias pessoas que estavam procurando faculdades para vir pra cá no Paraguai. E tinha várias faculdades, né, como aqui mesmo nessa cidade tem 7, e em outras cidades como Assunção, Cidade do Leste, também tem várias outras. Então tinha muita opção pra mim. Só que por que eu escolhi a UPAP? Primeiro pelo preço, né, porque É bem é acessível, bem é acessível o preço barato. dela. É a mais barata, praticamente. Só que também tem outras faculdades que tem o mesmo preço dela, só que ela geralmente é em Assunção e são mais longe. Aí eu preferi porque é mais pro- próximo de onde eu moro, né? É ainda longe, mas é o mais próximo possível de onde eu moro. E eu escolhi também porque eu vi a grade curricular dele e eu achei que tinha bastante horas para mim para complementar e no caso pelo Revalida, que eu pesquisei muito sobre Revalida, ele pediu uma carga horária alta. Então eu escolhi a minha faculdade por conta disso. Eu também escolhi a minha faculdade pela grade curricular, porque aqui, segundo eu pesquisei bastante, a UPAP tem a grade maior que as outras faculdades. Por isso escolhi. E também pelo preço, que é bem acessível, como ele disse. As provas também, a gente paga as provas finais, que é mais baratas que as outras faculdades. E a maioria das pessoas da UPAP, assim, é bem humilde, assim. Bom, e como é que funciona o sistema e as provas? Aqui, como ela já tinha dito antes, o sistema funciona que é modular. Algumas tem, por exemplo, a anatomia, que a anatomia é uma matéria que a gente vê o ano todo. Só que ela é dividida em anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3 e assim por diante. Então ela é uma matéria grande, porém é cortada em vários pedaços. Então, por exemplo, a anatomia 1, você vê a anatomia 1 em 2 meses, a anatomia 2 em 2 meses. Só que o conteúdo é o mesmo de uma faculdade com sistema semestral. Só que o que ocorre? Bom, na faculdade semestral nós iríamos fazer duas provas. Uma de 3 meses e outra para complementar no final. Se você, no caso, reprovar na final, você tem que repetir os 6 meses. No caso, na UPAP, não. Na UPAP você faz uma prova, que ela é a parcial, ela é feita no primeiro mês, sobre o conteúdo, e a segunda prova no final do segundo mês. A nossa parcial, ela vale 30 pontos e depende do professor. Às vezes o professor dá 10 pontos no trabalho e 20 na prova. Depende do método que ele vai aplicar a parcial. A final não, e a parcial você não tem chance. Se você reprovou na parcial, você tem que recursar de novo, certo? E na final é assim. Na final você tem que atingir o mínimo, tem que atingir 42 pontos no mínimo. Se você não atingiu, você pode fazer outra prova. Porque se você não atingiu 42 pontos, você reprovou. E você tem duas chances. Tem a complementar e a extraordinária, que muda um pouco o valor. Bom, e
é difícil fazer faculdade aqui, a faculdade em si é difícil. Bom, eu particularmente eu achei ela, eu já fiz faculdade no Brasil, então eu achei ela um pouco mais fácil do que o Brasil, sim. Bom, eu fiz odonto, eu não sei como é a medicina aí no Brasil, né? Mas em comparação ao odonto eu achei o nível um pouco mais fácil. Por quê? Por causa do sistema da UPAP, que como é de 2 em 2 meses, então o conteúdo fica um pouco mais fresco na sua cabeça. Então fazer uma prova assim, pra mim, é muito mais fácil. Pra você? É difícil? Não é, tipo assim, no começo não era fácil pra mim, porque eu não fiz faculdade, né? Eu saí direto da escola pra cá, praticamente. Eu tinha muito pouco tempo pra estudar aquela matéria, tipo assim, antes era diferente, era um mês só, era modular, é um mês, você só tinha um mês. A parcial era tipo, um exemplo, ia ser dia 15 e dia 25 ou dia 27 já era final, então eu tinha pouco tempo pra estudar. Daí sim eu tinha que focar, focar, focar. Até aprender, entrar na cabeça e fazer a prova. É assim. Assim, como eu já tinha dito antes, eu tinha feito odonto e também eu tinha um conhecimento prévio de algumas matérias, como anatomia, fisiologia e microbiologia. Então eu tinha um conhecimento anterior já sobre alguns assuntos. Então para mim foi um pouco mais fácil. Mas para quem está chegando agora e que não tem um conhecimento bacana sobre esses temas, então eu acredito que vai ser difícil sim. Igual eu vejo que minha irmã, ela pena um pouco em algumas matérias, mas ela estuda, então ela consegue aprender bacana. E outra coisa também é se a gente já madrugou estudando. Já. Bom, já. Muito. Principalmente anatomia, porque a anatomia, o meu professor, ele era um pé no saco, praticamente. Ele dava assim, todos os membros apedicular, membro inferior, você tinha que estudar o quê? Músculo, inervação, vascularização, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, daí ele pedia tudo mesmo. Plexo, tudo, tudo, tudo. Aí eu já passei até 3 horas da manhã estudando. Sei com uma garrafa de café inteira por causa disso. Fiquei muito legal. Ficou doidão. Bom, e nós estamos no segundo ano. E, bom, como é que é o segundo ano pra gente? É difícil. O segundo ano Pior que o é primeiro. pior do que o primeiro, vamos dizer assim, porque, bom, o primeiro ano foi uma fase foi difícil porque foi uma fase de adaptação, quando a gente não conhecia aqui o Paraguai, tinha que conhecer as pessoas, tinha que conhecer a matéria, tinha que conhecer a língua. Então, o primeiro ano para mim foi um pouco mais surpreendente do que o segundo. Só que o segundo, ele é mais puxado do que o primeiro. Então, se você não tiver um primeiro ano bacana, você não estudou anatomia direito, você não estudou histologia Histologia pra direito, fisiologia. você não estudou histologia direito, então pro segundo ano fica um pouco mais pesado sim. Um pouco não, fica bastante mais Eu pesado. lembro até hoje do primeiro dia de aula, todo mundo olhando pro outro assim e falando: o que tá Onde é que eu acontecendo? tô? Que língua é essa? Todo mundo perdido praticamente. Foi introdução à saúde. Ninguém sabia de nada. O primeiro dia foi tudo perdido. Aí depois eu comecei a me adaptar mais e pra mim o primeiro ano foi mais fácil assim. Adaptação, apesar da distância da família, assim, chorar todo dia, assim, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a focar mais, estudar bastante e comecei a gostar de anatomia, assim, essas coisas. Mas esse ano, e também, tipo assim, o ano passado pra esse ano, uma matéria puxa a outra. Se você não focou, se você não aprender histologia, você vai meio que se ferrar em fisiologia. E anatomia também entra a fisiologia. Aí você tem que maneirar, às vezes revisar anatomia, histologia para fisiologia. E agora a gente está tendo umas matérias bem difíceis, microbiologia praticamente, e físio. E algumas matérias que é muito teórica, medicina familiar muito teórica, muita coisa, tipo saúde, não sei o que, comunidade. Mas a gente tá levando bem. Minhas notas estão ótimas, assim como do Eric. Temos nota 10. Bom, e dificuldades. A dificuldade que eu mais vi até agora, basicamente, é em questão de estudo mesmo. Em adaptar o seu tempo, porque os horários aqui também são um pouco complicados. Você chega já tá cansado e você ainda tem que estudar depois que chega da faculdade, né? Porque não é só falar, vou pra faculdade, chego em casa, vou dar uma dormida e à noite eu estudo. Show. Bom, você tem que dar uma estudada todo dia. Toda matéria dá uma revisada. Sempre é bom isso aí.
Estudo solitário é sempre bom. Você aprende sozinho, você pega o conteúdo do professor, vai revisando e nunca esquece. Porque às vezes algumas matérias você nem lembra mais, mas você tem que revisar, entendeu? Porque seu cérebro ele esquece. Aí quando você vai relembrando, na hora da prova você lembra. Praticamente isso. E também estudar em vários lugares diferentes é um método bom também. Bom, coisas boas daqui. Coisas boas daqui que eu achei foi o preço das faculdades, que é muito bom. Questão de custo de vida, assim, eu gostei demais. Não só o preço da faculdade, né, que é barato comparado com as faculdades do Brasil. Gostei também de questão de, por exemplo, se você quiser um móvel aqui, não um carro, assim, que carro, o preço aqui não é tão diferente do Brasil, não. Vai mudar na hora do IPVA, né, que o IPVA já é mais caro. Mas questão de uma moto, coisa assim, moto aqui é muito barato pra quem gosta, né, de moto. É, gasolina também, nem se fala, nossa. Tem muita E gente também que vem roupa. do Brasil pra pegar a gasolina aqui e leva embora. Roupa também, que é muito barato. E coisas assim, geralmente que é muito barato. E, bom, É, antes de vir pra cá, me falaram que a cidade era bastante perigosa e tal. Eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi isso. Só que depois que eu vim pra cá, eu não achei perigosa não. Porque assim, eu morava em Imperatriz, né, Maranhão. E lá, em Imperatriz já foi assaltado 2 vezes e já fui perseguido 2 vezes também. Ou seja, tipo, 4 vezes que eu passei situação que foi bem perigosa. Aqui até hoje isso nunca me ocorreu. E eu nunca fiquei com medo de andar na rua, por exemplo, nem à noite. Embora não é recomendado, né, você andar de noite, porque pode acontecer. É claro, eu nunca tive situação, mas pode ser que ocorra. Então não é porque nunca aconteceu comigo que não possa acontecer com outras pessoas também, né? No caso eu já tive amigos sim que já foram assaltados aqui. Mas igual onde eu morava antes, onde eu morava antes, eu tinha vários amigos que tinham sido assaltados. Era bem diferente a realidade. aqui Então você só aqui tem uma. eu achei o lugar seguro, pelo que eu achei que era, entendeu? Então aqui eu gostei daqui. Eu nunca fui assaltada. Eu não sei. Mas eu acho muito seguro. Eu sempre gostei de morar muito no Paraguai. Só que agora eu estou morando no Brasil. O preço mesmo de casa vai variar. Depende se você mora com alguém, depende se você quer casa sozinha, se você quer kitnet, essas coisas assim, ou você quer morar numa república e dividir com todo mundo, depende de você. Você que vai fazer o seu preço praticamente aqui. O custo, os alimentos, vamos dizer, alimentação. A gente gasta em torno de, por pessoa aqui, R$ 200 por alimentação. E a gente vive bem, come bem. Fora a gasolina, como ele disse, é barata aqui. Não é cara igual ao Brasil. É bem barata, é bem em conta. Assim como a faculdade é bem em conta. E se você se interessar e vir para o Paraguai ou ir para Assunção, pesquise. Porque vale a pena você fazer medicina aqui do que no Brasil. Que o Brasil não está dando muitas chances, né? Também tem os valores que variam muito. É isso que eu tenho que falar, eu acho. Bom, é isso, pessoal. Então, fica a critério de vocês se querem ou não escolher aqui no Paraguai. Eu, particularmente, estou gostando bastante do meu curso e da minha faculdade. E agora, então, que mudou o diretor da minha faculdade, ele tá buscando melhorar cada vez mais a faculdade. Ele tá querendo trazer um hospital para cá. A nossa É, faculdade tem hospital em São Lourenço, Reencarnação e Assunção. Menos aqui. Então, se você se interessar por outros lugares, né? Outras faculdades. bom, como ela falou, a UPAP, ela tem Ela é bem várias sedes. reconhecida. Ela é reconhecida no Paraguai inteiro. É a maior faculdade que ganha muito dinheiro também. E ela é muito reconhecida. Por isso que eu escolhi também essa faculdade, porque ela é muito reconhecida. Só que aqui não tem um hospital dela próprio. Mas em Assunção tem, em São Lourenço tem. Eu posso ir pra lá fazer internato, entendeu? E ainda a nossa faculdade tem convênio com outros países, como o Chile, o Canadá. Ela tem convênio com o Brasil, depende do estado. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, então. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou, compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal e
É curta no isso. vídeo, principalmente, né? Obrigado e até a próxima. Já pensou em não gravar? Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa faculdade, a UPAP. Bom, em alguns vídeos nós já falamos que nós estudamos na UPAP, só que nós não falamos bem dela, vamos dizer assim, aprofundamente dela, na verdade. Só falamos por cima. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre algumas questões da faculdade, de estrutura, de dificuldade e coisas assim. Bom, primeiro, como é que é a nossa faculdade? Bom, a nossa faculdade ela é um sistema diferente aqui no Paraguai, que é o modular, que é de 2 em 2 meses, tem matérias diferentes. Aí, por exemplo, tem algumas matérias de nivelação, que são matemática, física, química e outras assim. E também tem as matérias normais de medicina, que é anatomia, histologia e anatomia topográfica, por exemplo. E, Deixa eu bom, falar. Já como ele disse, a nossa faculdade é modular. E tem o cursinho preparatório que seria as nivelações, biologia, nivelação. Daí vinha biologia 1, aí vem anatomia, nivelação, anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3 e assim por diante. E agora mudou um pouco a nossa faculdade, agora ficou bimodular. É 2 meses para aquela matéria, tem a parcial e a final. A parcial é no final do mês e a final é no outro mês, no finalzinho. bom, e por que a gente escolheu, no caso, a nossa faculdade, a UPAP? Bom, eu escolhi a UPAP, antes de vir pra cá, eu entrei num grupo do WhatsApp mesmo, que tinha várias pessoas que estavam procurando faculdades para vir pra cá no Paraguai. E tinha várias faculdades, né, como aqui mesmo na cidade tem 7, e em outras cidades como Assunção, Cidade do Leste, também tem várias outras. Então tinha muita opção pra mim. Só que por que eu escolhi a UPAP? Primeiro pelo preço, né, porque É bem é acessível, bem é acessível o preço barato. dela. É a mais barata, praticamente. Só que também tem outras faculdades que tem o mesmo preço dela, só que ela geralmente é em Assunção e são mais longe. Aí eu preferi porque é mais pro- próximo de onde eu moro, né? É ainda longe, mas é o mais próximo possível de onde eu moro. E eu escolhi também porque eu vi a grade curricular dele e eu achei que tinha bastante horas para mim para complementar, e no caso pelo Revalida, que eu pesquisei muito sobre Revalida, ele pediu uma carga horária alta. Então eu escolhi a minha faculdade por conta disso. Eu também escolhi a minha faculdade pela grade curricular, porque aqui, segundo eu pesquisei bastante, a UPAP tem a grade maior que as outras faculdades. Por isso escolhi. E também pelo preço, que é bem acessível, como ele disse. As provas também, a gente paga as provas finais, que é mais baratas que as outras faculdades. E a maioria das pessoas da UPAP, assim, é bem humilde, assim. Bom, e como é que funciona o sistema e as provas? Aqui, como ela já tinha dito antes, o sistema funciona que é modular. Algumas tem, por exemplo, anatomia, que a anatomia é uma matéria que a gente vê o ano todo. Só que ela é dividida em anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3 e assim por diante. Então ela é uma matéria grande, porém é cortada em vários pedaços. Então, por exemplo, a anatomia 1, você vê a anatomia 1 em 2 meses, a anatomia 2 em 2 meses. Só que o conteúdo é o mesmo de uma faculdade com sistema semestral. Só que o que ocorre? Bom, na faculdade semestral nós iríamos fazer duas provas. Uma de 3 meses e outra para complementar no final. Se você, no caso, reprovar na final, você tem que repetir os 6 meses. No caso, na UPAP, não. Na UPAP você faz uma prova, que ela é a parcial, ela é feita no primeiro mês, sobre o conteúdo, e a segunda prova no final do segundo mês. A nossa parcial, ela vale 30 pontos e depende do professor. Às vezes o professor dá 10 pontos no trabalho e 20 na prova. Depende do método que ele vai aplicar a parcial. A final não, e a parcial você não tem chance. Se você reprovou na parcial, você tem que recursar de novo, certo? E na final é assim. Na final você tem que atingir o mínimo, tem que atingir 42 pontos no mínimo. Se você não atingiu, você pode fazer outra prova. Porque se você não atingiu 42 pontos, você reprovou. E você tem duas chances. Tem
como que é? A complementar e a extraordinária, que muda um pouco o valor. Bom, e é difícil fazer faculdade aqui, a faculdade em si é difícil. Bom, eu particularmente eu achei ela, eu já fiz faculdade no Brasil, então eu achei ela um pouco mais fácil do que o Brasil, sim. Bom, eu fiz odonto, eu não sei como é a medicina aí no Brasil, né? Mas em comparação ao odonto eu achei um nível um pouco mais fácil. Por quê? Por causa do sistema da UPAP. Que como é de 2 em 2 meses, então o conteúdo fica um pouco mais fresco na sua cabeça. Então fazer uma prova assim, pra mim, é muito mais fácil. Pra você? É difícil? Não é, tipo assim, no começo não era fácil pra mim, porque eu não fiz faculdade, né? Eu saí direto da escola pra cá, praticamente. Eu tinha muito pouco tempo pra estudar aquela matéria, tipo assim, antes era diferente, era um mês só, era modular, é um mês, você só tinha um mês. A parcial era tipo, um exemplo, ia ser dia 15 e dia 25 ou dia 27 já era final, então eu tinha pouco tempo pra estudar. Daí sim eu tinha que focar. Até aprender, entrar na cabeça e fazer a prova. É assim. Assim, como eu já tinha dito antes, eu tinha feito odonto e também eu tinha um conhecimento prévio de algumas matérias, como anatomia, fisiologia e microbiologia. Então eu tinha um conhecimento anterior já sobre alguns assuntos. Então para mim foi um pouco mais fácil. Mas para quem está chegando agora e que não tem um conhecimento bacana sobre esses temas, então eu acredito que vai ser difícil sim. Igual eu vejo que minha irmã ela pena um pouco em algumas matérias, mas ela estuda então. Então ela consegue aprender bacana. E outra coisa também é se a gente já madrugou estudando. Já. Bom, já. Muito. Principalmente anatomia, porque a anatomia, o meu professor, ele era um pé no saco, praticamente. Ele dava assim, todos os membros articular, membro inferior, você tinha que estudar o quê? Músculo, inervação, vascularização, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, daí ele pedia tudo mesmo. Plexo, tudo. Aí eu já passei até 3 horas da manhã estudando. Sei com uma garrafa de café inteira por causa disso. Fiquei muito legal. Ficou doidão. Bom, e nós estamos no segundo ano. E, bom, como é que é o segundo ano pra gente? É difícil. O segundo ano Pior que o é primeiro. pior do que o primeiro, vamos dizer assim, porque, bom, o primeiro ano foi uma fase foi difícil porque foi uma fase de adaptação, quando a gente não conhecia aqui o Paraguai, tinha que conhecer as pessoas, tinha que conhecer a matéria, tinha que conhecer a língua. Então, o primeiro ano para mim foi um pouco mais surpreendente do que o segundo. Só que o segundo, ele é mais puxado do que o primeiro. Então, se você não tiver um primeiro ano bacana, você não estudou anatomia direito, você não estudou histologia Pra direito, fisiologia. você não estudou histologia direito. Então, pro segundo ano fica um pouco mais pesado, sim. Um pouco não, fica bastante mais Eu lembro pesado. até hoje do primeiro dia de aula, todo mundo olhando pro outro assim e falando: o que tá Onde é que eu acontecendo? tô? Que língua é essa? Todo mundo perdido praticamente. Foi introdução à saúde. Ninguém sabia de nada. O primeiro dia foi tudo perdido. Aí depois eu comecei a me adaptar mais e pra mim o primeiro ano foi mais fácil assim. Adaptação, apesar da distância da família, assim, chorar todo dia, assim, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a focar mais, estudar bastante e comecei a gostar de anatomia, assim, essas coisas. Mas esse ano, e também, tipo assim, o ano passado pra esse ano, uma matéria puxa a outra. Se você não focou, se você não aprendeu histologia, você vai meio que se ferrar em fisiologia. E anatomia também entra a fisiologia. Aí você tem que maneirar, às vezes revisar anatomia, histologia para fisiologia. E agora a gente tá tendo umas matérias bem difíceis, microbiologia praticamente, e físio. E algumas matérias que é muito teórica, medicina familiar é muito teórica, muita coisa, tipo saúde, não sei o que, comunidade. Mas a gente tá levando bem. Minhas notas estão ótimas, assim como do Eric. Mas não tá daí. Bom, e dificuldades. A dificuldade que eu mais vi até agora, basicamente, é em questão de estudo mesmo. Em adaptar o seu tempo, porque os horários aqui também são um pouco complicados. Você chega e já está cansado e você ainda tem que estudar depois que chega da faculdade, né? Porque não é só falar, vou pra faculdade, cheguei em casa, vou dar uma dormida e à noite eu estudo. Show.
Bom, você tem que dar uma estudada todo dia. Toda matéria dá uma revisada. Sempre é bom isso aí. Estudo solitário é sempre bom. Você aprende sozinho, você pega o conteúdo do professor, vai revisando e nunca esquece. Porque às vezes algumas matérias você nem lembra mais, mas você tem que revisar, entendeu? Porque seu cérebro ele esquece. Aí quando você vai relembrando, na hora da prova você lembra. Praticamente isso. E também estudar em vários lugares diferentes é um método bom também. Bom, coisas boas daqui. Coisas boas daqui que eu achei foi o preço das faculdades, que é muito bom. É, questão de custo de vida, assim, eu gostei demais. Não só o preço da faculdade, né, que é barato comparado com as faculdades do Brasil. Gostei também de questão de, por exemplo, se você quiser um móvel aqui, não um carro, assim, que carro, o preço aqui não é tão diferente do Brasil, não. Vai mudar na hora do IPVA, né, que o IPVA já é mais caro. Mas questão de uma moto, coisa assim, moto aqui é muito barato para quem gosta, né, de moto. É, gasolina também, nem se fala, nossa. Tem muita E gente também que vem roupa. do Brasil pra pegar a gasolina aqui e leva embora. Roupa também, que é muito barato. E coisas assim, geralmente que é muito barato. E, bom, É, antes de vir pra cá, me falaram que a cidade era bastante perigosa e tal. Eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi isso. Só que depois que eu vim pra cá, eu não achei perigosa não. Porque assim, eu morava em Imperatriz, né, Maranhão. E lá, em Imperatriz já foi assaltado 2 vezes e já fui perseguido 2 vezes também. Ou seja, tipo, 4 vezes que eu passei situação que foi bem perigosa. Aqui até hoje isso nunca me ocorreu. E eu nunca fiquei com medo de andar na rua, por exemplo, nem à noite. Embora não é recomendado, né, você andar de noite, porque ó, pode acontecer. É claro, eu nunca tive situação, mas pode ser que ocorra. Então não é porque nunca aconteceu comigo que não possa acontecer com outras pessoas também, né? No caso eu já tive amigos sim que já foram assaltados aqui. Mas igual onde eu morava antes, onde eu morava antes, eu tinha vários amigos que tinham sido assaltados. Era bem diferente a realidade. aqui Então você só tem aqui um. eu achei o lugar seguro, pelo que eu achei que era, entendeu? Então aqui eu gostei daqui. Eu nunca fui assaltada. Eu não sei. Mas eu acho muito seguro. Eu sempre gostei de morar muito no Paraguai. Só que agora eu estou morando no Brasil. O preço mesmo de casa vai variar. Depende se você mora com alguém, depende se você quer casa sozinha, se você quer kitnet, essas coisas assim, ou você quer morar numa república e dividir com todo mundo, depende de você. Você que vai fazer o seu preço praticamente aqui. O custo, os alimentos, vamos dizer, alimentação. A gente gasta em torno de, por pessoa aqui, R$ 200 por alimentação. E a gente vive bem, come bem. Fora a gasolina, como ele disse, é barata aqui. Não é cara igual ao Brasil. É bem barata, é bem em conta. Assim como a faculdade é bem em conta. E se você se interessar e vir para o Paraguai ou ir para Assunção, pesquise. Porque vale a pena você fazer medicina aqui do que no Brasil. Que o Brasil não está dando muitas chances, né? Também tem os valores que variam muito. E é isso que eu tenho que falar, eu acho. Bom, é isso, pessoal. Então fica a critério de vocês se querem ou não escolher aqui no Paraguai. Eu particularmente estou gostando bastante do meu curso e da minha faculdade. E agora, então, que mudou o diretor da minha faculdade, ele tá buscando melhorar cada vez mais a faculdade. Ele tá querendo trazer um hospital para cá. A nossa É, faculdade tem hospital em São Lourenço, Reencarnação e Assunção. Menos aqui. Então, se você se interessar por outros lugares, né? Outras faculdades. bom, como ela falou, a UPAP, ela tem Ela é bem várias sedes. reconhecida. Ela é reconhecida no Paraguai inteiro. É a maior faculdade que ganha muito dinheiro também. E ela é muito reconhecida. Por isso que eu escolhi também essa faculdade, porque ela é muito reconhecida. Só que aqui não tem um hospital dela próprio. Mas em Assunção tem, em São Lourenço tem. Eu posso ir pra lá fazer internato, entendeu? E ainda a nossa faculdade tem convênio com outros países, como o Chile, o Canadá. Ela tem convênio com o Brasil, depende do estado.
Bom, pessoal, o vídeo foi esse, então. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou, compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal e É curta no isso. vídeo, principalmente, né? Obrigado e até a próxima.